apenas utilizando o R e o MapTools. O R e o MapTools são softwares gratuitos e você pode encontrar na internet, basta digitar e instalar. Bom, primeiro, para realizarmos essa tarefa, então, precisamos ter o R instalado e o MapTools instalados dentro do R. Shapefiles, que são arquivos contendo informações geográficas, você encontra em vários sites de várias universidades, do governo federal e no IBGE, por exemplo, que é o lugar primário do Shapefile. Lá existe uma biblioteca gigantesca, você pode encontrar quase tudo que você quiser. Bem, vamos abrir o R. Se você não tiver o MapTools instalado, basta abrir aqui e pedir para instalar. Então ele vai demonstrar aqui que já tem, no meu caso já tenho instalado a versão que está disponível no repositório, mas caso você não tivesse instalado, basta marcar, estou instalando novamente, e marcar para instalar e dizer, marcar marcar as dependências, porque ele precisa de outras dependências que eventualmente o teu software pode não tê-las instaladas. Bem, então, como vocês talvez devem saber, o R ele é um pacote estatístico que é voltado para objetos. Então, tudo que você for fazer, ele vai ser relacionado a objeto. Então, vamos criar aqui um objeto chamado estados, que vai conter as informações geográficas do estado, que eu vou usar depois para criar os contornos do nosso mapa. Então, eu vou criar aqui e eu vou usar a função do pacote MapTools, que é read shape spatial, né? Então, shape spatial, e eu vou pedir, aqui nesse lugar você coloca o endereço de onde está o seu arquivo, o seu shapefile que você baixou no site, por exemplo, do IBGE. Como eu normalmente não lembro onde eu guardei, eu prefiro muito mais buscar, eu vou pedir para abrir uma janela em que eu possa escolher o arquivo. Então eu coloco File Choose, está escrito errado aqui, Read Shape Special. Assim, claro, evidentemente ele não vai porque nós não chamamos a biblioteca. Então vamos chamar aqui a biblioteca MapTools. Sim, ele vai abrir a biblioteca e como existe essa outra biblioteca que é disponibilizado gratuitamente, mas ele possui certas restrições de licença. Então, ele pede para você fazer esse processo, digitar, caso você queira utilizá-la, mas como uma forma de te lembrar que ela está sendo disponibilizada com uma licença diferenciada. Bom, então aqui eu vou pedir para abrir, vou buscar no shapefile, então eu vou encontrar aqui um shape que tenha informações municipais. Tá, então tem aqui, os shapes ele vai ter, eles são 3 arquivos, na verdade eles são 3 arquivos, são o arquivo DBF, que tem informações dos dados, o arquivo shapefile que tem as SHX, que tem as informações geográficas propriamente dita, e eu vou pedir para abrir. Então a gente pode dar uma olhada dentro desse objeto estados para ver o que tem dentro. Então tem as informações latitude, longitude, a abreviatura aqui dos estados, o nome dos estados. Como eu estou usando um ambiente, o meu R aqui está instalado num computador na língua inglesa, no ambiente inglês, então aparece como os nomes que têm acento, parece de uma forma um pouco estranha, mas não vai influenciar nada. Agora eu vou criar um outro objeto com as informações municipais, municípios, que vai buscar as informações um pouco mais detalhadas dos municípios. Então tem aqui, eu tenho aqui um arquivo
mais recente que eu abri VGE, tá? Ele vai pensar, porque ele tem 24 megas esse arquivo, então é um pouco pesado, vai demorar alguns segundos. Isso. Agora a gente pode verificar aqui CPUs, o que tem dentro. Então, abriu aqui, tá? Belezinha. Então agora a gente vai criar dados. Digamos que você tem alguns dados que você queira atribuir aos shapes, você pode simplesmente pedir para fazer um merge e juntar os dados, sei lá. Por exemplo, no meu site lá eu tenho os passos, como eu criei com dados de regressão, como eu atribuí dados de regressão, regressão linear entre gasto de campanha e votos recebidos para cada estado. Então você depois pede para juntar e você pode plotar essa informação. Mas aqui eu não tenho nenhum dado em mente. Não tenho nenhum dado em mente. Eu vou gerar dados normais. Né? Eu vou criar uma distribuição normal aqui só para esse exercício. Só para vermos aqui row e vou criar, enfim, vou pedir para tirar de onde aqui municípios aqui dos dados aqui, certo? Então aqui se a gente pedisse para olhar o objeto dados, ele vai conter uma quantidade de números gerado por essa distribuição normal. Agora eu vou criar um outro objeto, vamos passar para as cores. Tá, vamos criar a atribuição das cores para cada município, de acordo com esses dados, baseado nesses dados que a gente acabou de gerar. Então eu vou criar aqui intervalos, um objeto chamado intervalos, e vou utilizar uma função. Tá. Então eu quero, sim, antes de criar isso, a gente pode dar uma inspecionada nesses dados para ver quais são os valores máximos e os valores mínimos contendo aqui, né? Então tá aqui, mínimos e máximos. Então aqui eu tenho, mínimos e máximos, eu tenho aqui o máximo valor positivo vai de 4.21 e o mínimo 4.10. Então eu vou criar intervalos, vou criar um objeto intervalos que e vou distribuir, não quero muitas categorias, vou usar a função infinite, para juntar, colocar tudo que está entre menos 2 no caso a menos 4.10, vai ser uma categoria, depois menos 1 a menos 2, né, 0 a menos 1, e os valores positivos, da mesma distância, menos 2 e inf, ao infinito, que vai até 4.21. Eu poderia colocar esses valores, simplesmente colocar esses valores aqui. Tá, agora eu vou criar, então eu vou cortar esses dados de acordo com esses intervalos que a gente criou, que a gente acabou de criar. Então eu vou colocar a função cut, e aqui eu vou colocar dados, o meu objeto dos dados, e aqui eu vou colocar intervalos. Ok, intervalos, então eu vou estar colocando toda essa informação aqui, que eu coloquei aqui dentro, eu vou estar colocando nesse objeto aqui. Ao invés de colocar o objeto, eu poderia simplesmente escrever essa informação aqui dentro, tá? Mas eu gosto sempre de criar objetos, o R te dá essa facilidade de trabalhar com esses objetos, e eu posso utilizar isso posteriormente, esse objeto. Tá, então eu vou pedir aqui para juntar os menores valores, incluir todos os valores menores possíveis. E então agora, ele me criou. Então as informações que estavam antes, que eram os intervalos, agora ele me criou essas categorias. Ao invés de ter aquele número, ele vai me dizer aquele número ele está relacionado, ele está contido em qual categoria. Finalmente, agora eu vou criar os níveis.
né? Vou criar os níveis, quero saber quantos níveis eu tenho dentro. Vou usar a função levels e eu vou colocar os cortes, que é esse objeto que eu acabei de criar. E se eu colocar aqui, ele vai me dar, então, níveis, ele vai me dar aqui, enfim, quantos níveis? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu preciso identificar agora as cores para cada um desses 6 níveis. Eu vou utilizar a função, criar um objeto chamado cores, e eu vou utilizar a função que eu gosto bastante, que é o HitColors. HitColors. Length. São para toda a extensão do objeto cores, do objeto cortes. Cortes. E aí ele vai me atribuir, aqui ele vai me atribuir as cores para cada desses níveis. Então observe que cada nível aqui que eu tinha aqui, agora ele atribuiu uma cor. Essas cores aqui, depois eu vou mostrar para vocês, a gente pode criar nossas próprias cores. Podemos utilizar as cores que você quiser. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de cores, deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Scripts. R, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela de cores que eu tenho muitas cores aqui. Eu tenho os códigos aqui, porque ali eu posso tanto escrever o nome da cor, isso aqui, como eu posso entrar o código, acho que código hexadecimal, para essas cores. Então aqui, ele automaticamente me criou as cores que estão previstas dentro do HitColors, que eu acho, sei lá, eu não sei quantas cores são, mas umas 80 cores, não sei. Enfim. Agora a gente já tem as cores, né, atribuídas na verdade temos as cores, agora vamos atribuir essas cores aqui a cada um desses intervalos que a gente vê, que a gente criou aqui. Então, como a gente faz isso? A gente vai usar a função níveis, levels, né, o objeto eu vou atribuir, como vocês podem deduzir, eu vou atribuir esse objeto cores, que contém essas 6 cores aqui, a esse objeto cortes, que são esse objeto aqui grande com os intervalos. E se tudo der certo, agora se a gente pedir para plotar novamente o cortes, você vai ver que ao invés de ter as informações com os números, as escalas, eu tenho as cores. Certo? Agora, tudo pronto, agora a gente só precisa plotar o mapa. Então, a gente vai usar a função plot e vamos plotar os municípios. E vamos colocar a borda. Aqui vamos colocar uma cor bem clara, porque a tela do meu computador é pequena e também tem municípios muito pequenininhos e a borda vai tomar conta de toda a cor do município. Então, eu vou colocar aqui, o LWD significa a espessura da linha, line width, e então eu coloquei aqui bem pequena, bem fina, para ter alguma visibilidade, axis, né? Eu não quero eixos, então eu vou colocar aqui falso. Isso aqui é o estilo dos eixos. Eu acho que é o default, vamos deixar aqui, que as cores eu vou dizer para a função plot que eu vou utilizar as cores, eu vou passar as cores que a gente acabou de criar. As characters, como strings, vou passar estão contidas dentro do objeto, as cores estão contidas dentro do objeto cortes e eu vou passar elas então como caracteres. E aí
a gente começa a ver o nosso plot, nosso mapa sendo plotado. Vai demorar relativamente um pouco por conta das informações, é um mapa bastante detalhado, principalmente em municípios menores, mas aí você começa a ver que o mapa começa a ganhar forma. Posteriormente eu vou mostrar em outro podcast, eu vou mostrar como plotar mapas utilizando o Google Maps e também como, possivelmente o próximo podcast que eu devo produzir, eu vou mostrar como introduzir, como adicionar informações dentro do mapa. Então, digamos que você queira colocar uma informação, o nome do estado, ou, sei lá, o PIB, ou qualquer informação, qualquer dado, o que a gente está fazendo aqui, a gente está plotando cores e vamos depois colocar uma tabela aqui de correspondência dessas cores. Depois, ao contrário, eu quero, no próximo podcast, eu quero, ao invés de colocar uma tabela de correspondência, eu quero atribuir, então, o valor diretamente a essas cores. Como eu disse, vai demorar um pouco para plotar essas informações de municípios. Quanto menor o município é, mais detalhado são as informações geográficas. Isso, de certa forma, é um exercício complicado de processamento para o computador. Eu não estou usando um computador tão ruim assim, mas acredito que isso deve variar mais ou menos de acordo com a capacidade de processamento, memória do computador que você tiver. Aqui a gente já estamos aí talvez um pouco mais de 2 minutos, mas com certeza plotando esse mapa. Deve demorar ainda mais um pouco. Quando estiver pronto, a gente vai ver aqui o R, quando estiver pronto ele vai dar o retorno do prompt aqui, e aí a gente prossegue com plotar a borda dos estados, porque aqui a gente não tem nenhuma informação onde começa, onde termina um estado. Seria interessante a gente plotar a delimitação dos estados. Então, passando isso, terminando essa parte, eu vou colocar isso. Estamos quase lá. Então, muitos municípios pequenos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, alguns aqui no Nordeste, são tão pequenos que, mesmo a gente colocando a menor espessura da linha, a linha praticamente toma conta do município, não dá para identificar. Obviamente, se eu estivesse utilizando um computador com a tela maior, isso não aconteceria, ficaria mais nítido, mas a tela do meu computador é de 13, aqui ele terminou, e eu vou aqui vou plotar o estado, né, as bordas do estado, estados, eu não preciso plotar um novo mapa. Se eu pedir para plotar e não colocar add, ele vai adicionar. Na verdade eu quero adicionar e não plotar um novo. Eu quero só adicionar essa informação ao mapa que já existe.
Então eu vou colocar aqui a espessura da linha, colocar um pouco mais grossa, sei lá, 0,5. E eu não vou adicionar nenhuma informação da cor aqui, como eu coloquei aqui na borda gray 0.9. Eu não vou colocar nenhuma informação, ele vai me plotar o default que é a cor preta. Enfim, aqui temos então, se a gente voltar aqui, a gente vai ter nosso mapa com a definição dos estados, Distrito Federal e etc. A gente pode ainda adicionar legenda, né? A gente pode colocar aqui a informação, por exemplo, eu posso colocar tanto informação coordenada como posso colocar, sei lá, à esquerda, embaixo, à esquerda, né? À esquerda, bottom, left, ok, à esquerda, e eu vou pedir para identificar os níveis e para preencher essas informações com a tabela. Vamos fazer uma espécie de uma tabela de correspondência da cor com os valores que significam, e eu vou pedir assim, preencha com a informação contida no meu objeto cores, e a box por default ele vai me plotar uma caixinha, né, uma caixinha em torno dessa legenda. Eu não quero que plote nada, eu quero que deixe assim mais limpo. E aí você pode até, inclusive, adicionar um título, né, a essa legenda. A gente, sei lá, a gente criou nossos dados, então, sei lá, vamos imaginar que seja densidade. Densidade populacional, coisa do tipo. Isso aqui é o tamanho, sexo é o tamanho, quanto maior o número aqui, maior vai ser o tamanho da letra. Ele é uma informação que vai aumentar proporcionalmente ao tamanho que já existe, que default, né? Então, isso aqui eu adicionei então legenda. Então aqui eu adicionei a legenda. Então a legenda aqui do vermelho, a informação são os valores negativos, que vai até o -2, daí um pouco mais claro aqui, -2 a -1 e assim por diante. O amarelo é os valores positivos. E aí está feito o nosso mapa, está concluído esse mapa aqui. Só quero voltar na questão das cores e mostrar como que a gente pode criar cores diferentes. Por exemplo, eu posso criar aqui, eu não vou prosseguir, mas por exemplo, sei lá, eu tenho preparado aqui cores diferenciadas. Então aqui eu criei cores, sei lá, cores quentes, as cores frias. E aí eu criei, já tenho aqui essas informações das cores, vou criar então uma correspondência. As cores a gente pode simplesmente pedir para cortar, para atribuir essas cores aos cortes. Então, code, certo? E aí a gente pode pedir para plotar novamente o mapa aqui, só para isso, estados, tudo bem, ok. Aqui, observe que a gente plotaria o mapa utilizando outros caras e cores. É só para mostrar que você pode especificar as cores que você quiser e criar um mapa para plotar o mapa que você quiser. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.